Olá, o É Notícia entrevista hoje o maior ídolo da história do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, ou simplesmente Zico. O eterno camisa número 10 do time tem 61 anos e viveu a fase áurea do clube. Ajudou o Flamengo a conquistar a Taça Libertadores da América, o Mundial, 4 campeonatos brasileiros e ainda participou de 3 Copas do Mundo. No exterior, é conhecido como Pelé Branco e certamente está entre os maiores jogadores do futebol mundial no século XX. Hoje nos recebe no Centro de Futebol Zico, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. Obrigada por nos receber, é um prazer estar aqui, Zico. É um prazer receber vocês aqui. Momento muito significativo para todos nós, né? Já que depois de muitos anos o Brasil novamente volta a sediar uma Copa do Mundo e o Rio vai ser a final, né? Então todos muito ansiosos para que essa Copa do Mundo chegue logo. Pois é, o coração já está batendo mais forte, a gente está nessa contagem regressiva. Como é que você avalia a seleção do Felipão? Eu acho que é uma seleção que nos dá muita confiança, né? Uma seleção que está muito equilibrada, está com bons jogadores. Vem fazendo grandes jogos, ganhou bem a Copa das Confederações. Quer dizer, o Felipão é um cara, junto com o Parreira, 2 caras muito experientes e que passam para os jogadores uma tranquilidade muito grande. E, lógico, o Brasil, por estar jogando em casa, por o torcedor estar do lado da seleção, a gente sabe que o Brasil entra como um dos favoritos, né? Mas Copa do Mundo sempre causa momentos inesperados, né? Então é bom sempre a gente estar atento. Você acha que tem chance, tem time para ganhar a Copa? Não, o Brasil tem time para ganhar a Copa, né? Agora, lógico que a gente não pode pensar como o que aconteceu em Copa das Confederações. As equipes que vieram jogaram mais desgastadas, final de temporada, não tiveram uma preparação adequada, que será diferente. Eu acho que o grande adversário será a Argentina, no meu modo de ver, por causa do Messi, que é um jogador fantástico. É lógico que Alemanha, Itália, Espanha são seleções fortes, mas sempre foram seleções que nunca se deram bem aqui pela América do Sul. Então, sabe, não me dão assim aquela confiança de chegar aqui e vir a ser campeão do mundo. Uruguai também? Não? O Uruguai é uma seleção forte, mas o Uruguai fica no meio do caminho com o Brasil, né? Quer dizer, ele só pode chegar com o Brasil ou vai o Brasil ou vai o Uruguai para a semifinal, né? Então é uma seleção forte, que tem bons jogadores e sem dúvida era uma das seleções que eu não gostaria que tivesse na outra chave, para justamente não ter que enfrentar numa final, porque aí a gente tem aquele fantasma, aquela memória ruim. Iam se falar muito sobre isso e tal, sobre e eu 1950. acho que seria o único problema que poderia mexer com o lado emocional dos jogadores, seria uma final contra o Uruguai. Então, mas você apostaria numa final contra a Argentina? Se você tivesse que apostar suas fichas aqui nesse cavalo, seria nesse? Eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver uma final Brasil e Argentina, Messi de um lado e Neymar do outro, no palco como o Maracanã. Eu acho que ia estar premiando 2 grandes nomes do futebol mundial. E lógico que a seleção argentina é uma seleção com grandes jogadores, um ataque maravilhoso. Brasil também, então eu acho que seria... Entre Messi e Cristiano Ronaldo, você fica com quem? Sem ser nacionalista, assim, sendo sincero. Eu sou sincero, o tempo todo sincero. Eu jogo pro alto a camisa, quem pegar vai fazer o quê? Eu acho que são 2 fora de série, 2 jogadores altamente decisivos, altamente importantes para qualquer equipe, qualquer treinador. Agora são de características diferentes, né? Os 2 poderiam jogar juntos facilmente por causa disso. Zico, e a Espanha? Como é que você acha que a Espanha chega para essa Copa? Como em 2010? Melhor, pior? Não, eu acho que ela chega bem, só que, lógico, envelhecida um pouco e talvez com uma dificuldade maior que ela não teve na Copa, que são os atacantes. Tem lá agora um brasileiro naturalizado, que é o Diego Costa, né? E se ele for bem, é um grande trunfo. Da Europa, eu acho que ainda é uma das favoritas. Mas eu acho difícil que ela repita o 2010. A gente falou do time do Filipão, você concordou com a escalação? Tem alguém que você acha que foi injustiçado, ou alguém que você não chamaria? Não acredito que você tenha feito alguma injustiça.
Eu acho que aí é questão de preferência. Foram escolhas, né? Uma escolha, a escolha dele. Por exemplo, o Henrique. O Henrique que foi é um o mais jogador, comentado, né? Acho um que foi o nome mais lembrado. Foi porque trabalhou com o Filipão no Palmeiras. Mas está dentro do padrão da seleção? É um jogador que pode facilmente... Acho que não está tão abaixo daqueles nomes que o pessoal falava muito, que todo mundo comentava no Dedé, no Miranda e tal. Eu acho que são jogadores todos no mesmo nível. Tem um jogador que eu particularmente gostaria de ver na seleção, que seria o Kaká, né, que passou por um momento difícil, mas aos poucos lá no Milan vem se recuperando. Jogador que tem muita experiência de Copa do Mundo, de equipe, é um jogador que joga para a equipe. Acho que mesmo não sendo titular, ele poderia ser importante para a seleção. Então, talvez, isso é questão de escolha. Agora, Zico, por falar em experiência, né, a gente vê o Neymar e muitas esperanças depositadas nesse garoto, que na verdade tem 22 anos, está até abaixo da média da idade da seleção, que é de 27. Você acha que ele não é que ele segure esse time nas costas, mas ele dá conta, porque é uma responsabilidade grande, né? E ele vem também, ele acaba de tá se recuperando, né? Acaba de se recuperar de uma lesão. Eu acho que ele dá conta porque tem qualidades, tem um jogador ótimo, um jogador que decide, é um jogador que desequilibra, joga sempre em função da equipe. E ele, apesar de ser uma primeira Copa do Mundo, mas é um jogador que já jogou Libertadores, já jogou Mundial, já jogou Olimpíada, já jogou Copa das Confederações, brasileiro, quer dizer, então ele, mesmo tendo 22 anos, já jogou as principais competições do mundo. Por que você acha que a seleção sob o Mano Menezes era uma e não deu certo, e sob o Filipão é outra? Eu acho que o Mano fez um trabalho excelente. O Mano entregou de mão beijada uma seleção pronta para o Filipão. Ele passou pela parte dura? Ele fez um trabalho duro? Ele passou pela parte dura por quê? Porque não tivemos digamos assim, uma seleção que sobrou de 2010. Teve que ser refeita uma seleção. Normalmente, os treinadores pegam seleções uma base da última Copa do Mundo. Com alguns nomes chave já, né? Exatamente. De 98, a de 2002 foi toda uma base de 98. A de 98, toda uma base de 94. A de 94, toda uma base de 90. E assim, sucessivamente. Agora, a de 2010, parou em 2006, a de 2010, que foi nova, não deixou nada para quem veio depois. Então, você vê, hoje nessa seleção do Filipão, você tem, se não me engano, 4 jogadores, né? O Júlio César, que disputou a Copa, e mais Ramírez, Thiago Silva, Daniel Alves, que todos 3 eram reservas, e o Michael, que jogava. Quer dizer, é novidade, né? Uma seleção então, nova. Você vê, de 23 nomes, você tem 5 que jogaram Copa do Mundo na última seleção. Então, o Mano teve que sofreu, preparou daqui, testou daqui, montou uma seleção. Eu falo isso porque essa seleção do Filipão, eu fui um dos últimos a jogar contra a seleção do Mano. Eu, pela seleção do Iraque, enfrentei lá, e a seleção do Mano era Daniel Alves, Thiago Silva, o Davi Luiz, Marcelo, o Paulinho e o Ramírez, Hulk, o Oscar, Neymar, e só tinha o Kaká de diferente. Era o único que não está na lista. Então, já era a base, né? Quer dizer, já era a seleção, é o time. Então, quando ele montou a seleção, que ele preparou, que descobriu a seleção, isso levou quase 2 anos, ele foi afastado. Filipão, com a experiência que ele tem, com a capacidade que ele tem, pega uma seleção, você acha que só deu o jeito dele. O grande responsável, então, por montar e por entrosar essa seleção é o Mano Menezes e não o Filipão? Não, a montagem da seleção agora, o Filipão pegou os mesmos nomes e montou ao estilo dele, passou a experiência dele. Quer dizer, mas essa, se o Mano continua, seria a seleção que está aí. Talvez 1 ou 2 jogadores não fossem mudar. E jogaria como a que está jogando hoje? Eu lembro hoje? que quando o Mano convocou o Fernandinho,
todo mundo falou, e um monte de coisa, que o Fernandinho era jogador de seleção, é isso e tal. De repente o cara aparece lá no Manchester e é campeão, né? Desponta e está aí na seleção brasileira hoje. Então, eu acho que essa seleção tem muito do Mano Menezes, né? Ele tem um mérito grande. Eu não posso deixar de enaltecer esse trabalho que ele fez com muita dificuldade. Agora, Zico, falando mais sobre o evento em si, sobre a organização, como é que você avalia essa relação tumultuada do governo brasileiro e da FIFA durante todos esses anos de preparação, principalmente, né, dos últimos 2 anos? O presidente da FIFA disse que o Brasil, que nunca viu um país com tantos atrasos como o Brasil. O Jérôme Valcke, o secretário-geral, disse que o Brasil não é Alemanha, que os turistas estrangeiros não vão conseguir se locomover, que foi um inferno tratar com o Brasil. Como é que você avalia isso? O que eu avalio é o seguinte, querem jogar com a responsabilidade tudo para a FIFA. A FIFA não chegou aqui no Brasil e botou a faca no peito do Brasil e falou assim, você vai ter que sediar a Copa do Mundo. A FIFA realiza a Copa do Mundo e tem o padrão dela, certo? Então, na hora que estão lá os países para se candidatar. Então, o Brasil escolheu se candidatar. Agora, para se candidatar, você tem que seguir aquilo ali, que os outros países seguiram e realizaram a Copa. Agora, você prometer aqui, falar uma coisa no país, ganhar e todo mundo comemorar, todo mundo fazer festa, você dizer que o dinheiro vem da entidade privada, e aí, quando a coisa começa a apertar, todo mundo sai fora, aí vem dinheiro público na parada. Dinheiro público, as prioridades são outras que uma Copa do Mundo. Então, o Brasil tem outras necessidades, o Brasil tem a condição e a obrigação de dar boas escolas, bons hospitais, bons transportes para o dia a dia. Então, uma Copa do Mundo, ela não tem que ser usado muito dinheiro público. O dinheiro público tem que ser usado no que vai ficar de legado para a Copa do Mundo. Na verdade, o governo alega que a maior parte do dinheiro público foi usado justamente nisso, em obras de mobilidade por exemplo, de telecomunicações, que vão ficar de herança, de benefício. O Brasil necessitava dos estádios, porque é um país que vai seguir futebol. Os estádios do Brasil estavam velhos, estavam ultrapassados, obsoletos. Então, naturalmente, que era preciso reformar os estádios todos. E eu acho que vai ser bom para o torcedor vai ter mais tranquilidade nos campos, para poder ver melhor os jogos, mais conforto. Agora, é um absurdo que você, num estádio, que você faz uma previsão de gastar 5 mil e gasta 200. Então, os caras que fizeram essa previsão têm que rasgar o diploma. Isso é que entristeceu a opinião pública, entristeceu o brasileiro. E você vê, o Brasil sempre fez festa em toda a Copa do Mundo, fora do Brasil. E agora no Brasil não vai ter festa. Mas o que está acontecendo, na sua opinião? Então, é uma insatisfação geral da opinião pública com isso, com os gastos? Porque, na verdade, os críticos dizem exatamente o que você falou. Esse dinheiro deveria ser gasto, o dinheiro público, em saúde, em educação, aí pedem escolas e hospitais padrão FIFA. Você acha que a Copa vai trazer mais benefícios ou custos? Mas por que a FIFA entra nisso aí, de padrão FIFA no hospital? Por quê? Acho que é mais um mote que pegou, né? Na verdade, porque mas eu acho que isso é querer jogar uma responsabilidade para a FIFA, que a FIFA não tem nada a ver. Eu não estou aqui para defender a FIFA, não. Não, mas para o governo brasileiro. Acho que, na verdade, não é nem a FIFA, é o governo brasileiro que tem que assumir essa responsabilidade. O governo brasileiro é que assinou lá de que ia fazer tudo que necessita para se realizar uma Copa do Mundo. A África do Sul não tem problemas maiores do que o nosso, nem menores do que o nosso. Os problemas são terríveis lá. E ela organizou uma Copa do Mundo. Então está certo o Brasil organizar uma Copa do Mundo? Você acha que a Copa traz mais benefícios ou traz mais custos? Eu acho que tem que trazer. O Brasil não soube utilizar a Copa do Mundo para trazer benefícios. Eu acho que o Brasil trouxe a Copa do Mundo para muita gente ter benefícios próprios. Eu acho que foi por aí. Então a culpa é do governo. E isso aí é de todo mundo que se enganjou nisso. Entendeu? Que quis tirar proveito da Copa do Mundo. Então eu acho que é... Mas quem? Das construtoras, do setor privado, todo mundo. Isso aí governo? Quem se candidatou e quem comemorou na época que o Brasil ganhou é que é responsável por isso. Quem estava lá é que tem que dar satisfação ao público, ao povão. O governo do PT, então, que estava lá na época? É presidente da República, é presidente da CBF, todo mundo. Esses caras é que se juntaram para poder o Brasil realizar a Copa do Mundo. Eles é que foram publicamente falar à nação que o Brasil ia sediar e que ia cumprir com tudo aí.
Entendeu? E aí não foi isso que nós vimos, né? E agora tem que cumprir. Você acha tem que cumprir, exatamente. Você acha que houve, enfim, a gente viu que os estádios demoraram para ser entregues, houve atrasos na obra, muitas obras de mobilidade urbana que foram prometidas efetivamente não vão ficar prontas a tempo, também vão ficar para depois. Houve falha na organização, então, do evento? Se você... Falhas houve. Se você vai fazer uma festa e quer alugar uma casa, essa casa vai te dar, tem que ser dessa forma. Eu te alugo, mas você tem que cumprir isso, isso e isso. Você vai lá e assina. Tá bom, eu vou cumprir, tudo bem. Se não cumprir, você é responsável, certo? E a Copa do Mundo é a mesma coisa. A FIFA realiza a Copa. Vai lá quem quer. Então, esse é o problema. Eu acho que as pessoas que deram essa coisa, esse pontapé inicial para realizar, eu sempre fui muito favorável à Copa do Mundo no Brasil, pelo que o Brasil fez durante todos esses anos. O Brasil, depois que realizou aqui em 50, foi campeão do mundo 5 vezes, ofereceu o maior jogador da história do futebol, jogadores, matéria-prima brasileira maravilhosa, os clubes ganham tudo. O Brasil merecia, pelo que ele já fez no futebol, realizar uma Copa do Mundo. Agora, desde que ele tivesse condições para isso, né? Te preocupa que haja problemas de infraestrutura ou de mobilidade durante a Copa aqui no Brasil? Lógico que preocupa. Ou protestos, por exemplo? Lógico que preocupa, porque Copa do Mundo é para se fazer uma festa. O futebol sempre foi uma festa. É um espetáculo, é um evento. O futebol não combina com política e com manifestação, com protesto. Isso aí vai ser feito no dia a dia, não só utilização da Copa do Mundo. Mas você acha que as pessoas ou alguns grupos podem usar indevidamente a Copa do Mundo para manifestação, para protesto? Acho que podem, já fizeram isso na Copa das Confederações. Você acha que é um uso indevido do evento? Eu acho que é um problema que precisa ser resolvido para que não atrapalhe aquelas pessoas que vêm, que acreditam no Brasil, que gostam do Brasil e que vêm para cá acreditando que o Brasil ofereceu um grande evento, um grande espetáculo. Mas há alguma coisa efetivamente que possa ser feita? O Brasil tem que ser... O Brasil que foi responsável por trazer a Copa do Mundo tem que ser responsável pela segurança daquelas pessoas que compraram ingressos e querem vir assistir a Copa do Mundo. Você acha que 12 cidades sede, 12 estádios é um exagero? Não, não é um exagero, porque aqui tem condições. O que eu acho é que os estados que realmente respiram futebol deveriam ter preferência, porque a gente corre o risco de ter estádios em locais que não têm equipes que representem bem o futebol brasileiro. Uhum. Ou seja, também alguns desses estádios virarem elefantes brancos, não exatamente, se pagarem. Exatamente. Aí é saber quem é que vai pagar a conta disso aí. A gente tem visto recorrentemente aí nos últimos meses, muito tempo, atos racistas no futebol. Né? E muito no futebol europeu, a gente teve aquele episódio lamentável que jogaram uma banana no Daniel Alves. Você participou da campanha, assim como tantos brasileiros, né? Comeram uma banana, deram uma banana. Como é que você vê esses atos de racismo no futebol e o que é possível fazer, ou se é possível fazer alguma coisa para coibir esse tipo de atitude? É possível punir, como aconteceu lá nos Estados Unidos, banir as pessoas que cometem esses atos. Eu vi de perto, é um negócio realmente triste, lamentável, eu dirigindo o CSKA da Rússia e um jogador do meu time, né, a torcida adversária começou a imitar os sons do macaco e ele parou o jogo, ele começou a discutir com a torcida, foi obrigado, ele pediu para sair no intervalo e é um negócio assim deprimente que não deveria existir mais no mundo que a gente vive, né? E lógico que enviei carta à UEFA, à Federação Russa, e parece que anda por aqui, sai por aqui. Não acontece punição nenhuma. Agora, a gente viu que a NBA, o basquete deu um exemplo forte, né? Banindo o cara da modalidade, um dos donos do time. Eu acho que o Villarreal também tomou uma posição forte em relação ao rapaz que cometeu esse ato, expulsando ele do quadro social, não permitindo mais a entrada dele nos estádios. E tem que ser por isso mesmo, tem que ser medidas radicais para que a gente não assista mais isso dentro dos campos. Mas aí ser talvez liderada pelas entidades mesmo, a FIFA, enfim, todos os as punições têm que ser feitas por quem é responsável pelo espetáculo, né? Se
é um jogo de Copa do Mundo, a FIFA é responsável. Se é um jogo de campeonato carioca, a Federação do Rio que é responsável. Então, as atitudes têm que ser tomadas pelos responsáveis da competição. E aí a mesma coisa vale para a violência nos estádios, né? Porque também... Sem dúvida, é a mesma coisa, a mesma o episódio forma. De mortes de torcedor, a briga entre as torcidas. A mesma forma, punição total. Isso que nós assistimos lá em Pernambuco foi deprimente também, uma pessoa jogar um vaso sanitário em outra. Isso é um negócio de uma que realmente violência, né? Um negócio impressionante. É revoltante. Zico, eu vou pedir licença para você, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos. Até já.